Olá a todas as pessoas, eu sou o Antônio Bispo e está começando mais um episódio do nosso podcast de divulgação científica Que História é Essa? Uma realização do Instituto Histórico, Geográfico e Ambiental de Guaba Grande. Hoje, continuando com a nossa proposta de reflexão em torno da história de indígenas e africanos na região dos lagos, recebemos o historiador Pierre de Cristo, que vem desenvolvendo pesquisas sobre a escravidão e quilombos na antiga Cabo Frio. Importante salientar que nosso programa está alinhado com a aplicação das leis 10.639 de 2003, atualizada pela 11.645 de 2008, que prevêem o ensino das histórias e culturas indígenas e africanas na educação básica. Bom, seja bem-vindo, Pierre. Olá, Antônio. Primeiro agradecer pela oportunidade de estar trazendo esse tema de suma importância, né? Eu sou formado em História, eu tenho especialização em História Social, também fiz uma especialização em Antropologia Brasileira e depois também fiz uma especialização em História e Cultura Afro-Brasileira. Trabalho com a temática sobre a escravidão africana e também indígena, mas ultimamente eu tenho mais voltado para a escravidão africana, num projeto que eu tenho aí, né, batalhado bastante, basicamente desde 2017, porque na verdade eu comecei a fazer essa questão a partir de 2015, logo assim que eu saí da faculdade, que é um tema que era muito voltado para mim, um tema que me interessava muito. Mas o meu processo de pesquisa, ele começou de fato a começar a se concretizar a partir de 2017, quando eu participava de uma roda de amigos no 20 de novembro, falando justamente sobre a escravidão. E no meio da conversa começou a surgir a questão dos quilombos na região, né? Então as pessoas falavam lá do quilombo do Carucango, quilombo da Serra, entre outros quilombos. E quando surgiu a pergunta sobre os escravos, né? E sobre os quilombos aqui da região dos Lagos. E na minha mente eu só tinha Rasa, Bahia Formosa e Maria Joaquina. Ainda não tinha esse conhecimento. Sim. Então a partir dali eu comecei a pensar, né? Se Cabo Frio foi o grande boom do sistema escravocrata na região, era impossível, né, que todo esse território, um território gigante, que quando a gente fala de Cabo Frio, da antiga Cabo Frio, a gente fala, né, que se inicia no Rio Macaé e ia até Ponta Negra, né? Nós tínhamos um vasto mundo fazendário aqui. Então, a partir daí começa a surgir a minha pesquisa para descobrir a origem de outros quilombos aqui na região dos lagos e também saber como que chegaram esses escravizados aqui, da onde vieram a maioria desses escravizados, o que que esses escravizados faziam nessa região dos lagos, né? Então, a partir daí que começa a minha pesquisa, a partir de 2017, né? Através dessa grande curiosidade, dessa incógnita que surgiu naquele dia 20 de novembro de 2017, lá em Macaé. O começo da sua pesquisa também está muito relacionado como você falou aí, a esse silenciamento que há sobre os quilombos aqui na região, né? Que é um silenciamento de muito tempo, que se transforma ao longo do tempo também. Você acabou de falar que na época conhecia-se poucos quilombos na região, só que há muito mais, eu acho que deve ter muito mais a se descobrir ainda, né, de comunidades tradicionais aqui da região que ainda não são ainda muito bem pesquisadas. Mas, me aprofundando mais sobre essa tua pesquisa, quando é que começa a escravidão aqui na região da antiga Cabo Frio? Quando chegam os primeiros africanos? Enfim, e quais atividades eles estavam envolvidos quando chegaram aqui? Então, os primeiros africanos, eles começam a chegar aqui já no começo do século XVII, basicamente a partir de 1618, 1620. Esses primeiros africanos, eles chegam aqui para trabalhar especificamente nas salinas, né? Eles chegam para trabalhar nas salinas dos padres, né, lá de Araruama, e nas salinas de Maçambaba. O curioso, a gente precisa entender esse processo da chegada dos africanos, né? É que até então, os escravizados da época eram os indígenas, né? Os indígenas eram os escravizados, eram eles que faziam os trabalhos manuais, principalmente trabalhando nas salinas aqui da região dos lagos, que já existia um grande processo de sistema salineiro aqui. Ainda que um pouco tímido, mas existia. Mas com a falsa pacificação, né, que os colonizadores falam, né, sobre a questão da Grande Guerra, a Guerra de Tamoios, né, que eles chamam de pacificação, mas é uma falsa pacificação, porque você não tem como pacificar algo na qual você comete um genocídio quando Salema chega aqui, né, e dizima basicamente todos os indígenas que estavam aqui na região. Então, através disso surge, né,
como é que eu vou te dizer? Surge aqui é, uma necessidade de você continuar, né, o trabalho, uma necessidade de você ter mão de obra. Então, se os indígenas que não se deixaram se escravizar, né, através dessa grande guerra de Salema, foram embora, muitos subiram, foram para a Bahia, para outros lugares, e ficaram aqui só os indígenas que eram catequizados e ficaram trabalhando aqui, mas eram poucos, né, no sentido de ficar trabalhando aqui por senhores de engenho, houve essa necessidade de trazer africanos. Por quê? Em 1444, já houve lá em Portugal o primeiro leilão de escravizados, né? Então, abriu-se as portas para esse sistema de escravização. E Cabo Frio começou a trazer, a partir, né, do século XVII, logo no começo do século XVII, os primeiros africanos para cá. E aí começou-se o boom do sistema de escravização aqui na região dos lagos, né? Que começaram a trabalhar, como eu falei, os primeiros começaram a trabalhar nas salinas, depois começaram a trabalhar nos engenhos, nas lavouras de café, lavouras de laranja, essa área de São Vicente, Araruama, né, Barra de São João, havia muitas lavouras de café. Eles trabalhavam em olarias, construção civil, né? Ou seja, toda a mão de obra, né, era feita por esse sistema de escravização daqui da região dos lagos, né? E aquelas obras que eram feitas pelos governos, eles utilizavam a grande maioria que eram chamados os negros da nação, né? Porque esses negros eles pertenciam ao Estado, né? Esses negros eles vieram que quando os jesuítas foram expulsos aqui, isso é bom que a gente diga isso, né? Que a Companhia de Jesus foi o maior escravizador de tanto de indígenas como de africanos aqui no Brasil, né? Só para você ter ideia, existiam fazendas que tinham mais de 1.000 pessoas escravizadas dentro da fazenda dos jesuítas. Campos Novos, por exemplo, já no século XVIII, chegou a ter 900 escravizados antes de eles serem expulsos aqui. No inventário da fazenda de Campos Novos, consta lá a quantidade enorme de pessoas escravizadas que faziam um trabalho, né? Trabalho com cana-de-açúcar, lavoura de café, entre outras coisas que se fazia aqui na fazenda de Campos Novos. Porque a fazenda de Campos Novos ela era a grande fazenda matriz, né? E existiam as fazendas satélites, né? Que, como eu te falei, que vinha ali de Barra de São João e ia basicamente até Ponta Negra. Como tudo isso era Cabo Frio, a grande maioria das fazendas aqui utilizavam essa mão de obra africana para poder se manter. Sim, sim. E pensando nisso, ao longo do tempo, né, a gente pode perceber que também que no século XIX houve uma entrada muito grande de africanos escravizados aqui na região. Aqui, enfim, sobre a partir das praias de Búzios, né, Cabo Frio. E o que que suas pesquisas disseram, você já pode afirmar aí, a partir das suas pesquisas, sobre esses pontos de entrada de africanos? Eles eram geralmente no mar ou ficavam também em áreas fluviais? Onde ficavam os mercados de venda desses escravizados? Porque, para quem não sabe, depois de 1850, a escravidão, o tráfico de escravos foi proibido, né? Que já vinha desde 1831 uma legislação. E depois de 1850, depois do fim do tráfico, os escravizados africanos continuam entrando a partir das praias aqui da região de Cabo Frio, né? Mas o que que você pode dizer para a gente aí desses pontos de entrada, onde eram, os pontos de venda, engorda desses africanos escravizados aí nesse período ilegal? Perfeito. A pergunta ela é muito importante, que a gente precisa, né, entender esse processo. Como você falou, a partir de 1831, quando, né, começa a proibição, porque a proibição ela foi de uma forma muito lenta, né, que demorou-se muito para poder chegar a um ponto de proibir. E quando esses mercadores, né, não conseguiam mais explorar, né, o grande Rio de Janeiro, eles começaram a migrar para a região dos lagos, né, que ainda era completamente uma área rural e a fiscalização, né, da Marinha Inglesa ainda era muito tímida, não existia. E nós tivemos aqui grandes mercadores, né, de escravizados, que eram chamados de grosso trato, né? O grosso trato era aqueles mercadores de escravos que financiavam o Estado. Olha só que loucura, né? Você já havia proibição, mas você, né, continuava no tráfico negreiro e esse dinheiro, grande parte desse dinheiro que você lucrava, você financiava o próprio Estado que tinha, né, a obrigação de proibir.
Então, aqui na região, nós tivemos muitos mercadores de grosso trato. José Gonçalves, né, que é grande conhecido, Manuel Pinto da Fonseca, tivemos Joaquim Marques de Abreu, tivemos Antônio dos Guimarães, que foi o presidente da Câmara aqui de Cabo Frio, Joaquim Ferramenta, José Lopes de Trindade, tivemos Antônio Pereira, que explorou muito Barra de São João, o Rio São João, tivemos também Jerônimo Domingos, que explorou muito aquela área ali de Búzios. Então, assim, nós tivemos muitos, mas muitos exploradores, né? Só que esses, eles se destacavam porque eles tinham, né? Como é que nós vamos dizer assim? A mão do Estado. Ou seja, eles vinham, se utilizavam das praias aqui da região dos lagos, mas eles tinham um apoio, de certa forma, entre aspas, é, do Estado para que eles pudessem continuar fazendo isso, para poder, né, se manterem como mercadores e também manter também o Estado. E as praias aqui, nas minhas pesquisas, eu posso te garantir com 100% de fidelidade que foram todas as praias. Eu tenho arquivos que, desde Barra de São João e até Ponta Negra. Sendo que, na maioria das pesquisas, o grande boom foi Praia do Peró, Itapeba, José Gonçalves, Búzios, Ponta Negra foi um dos lugares onde mais houve desembarque aqui na região dos lagos. Basicamente, foi um dos primeiros lugares onde os mercadores começaram a explorar, depois vieram trazendo para cá. Praia do Forte, por exemplo, Praia das Conchas. E todos esses lugares, a grande maioria deles haviam barracões. José Gonçalves ele tinha barracões na Praia do Forte, ali onde a gente conhece como o Lido. Ali existiam dois barracões que pertenciam a José Gonçalves, né? Aonde os escravizados chegavam, ficavam ali, muitas vezes ficavam até a madrugada. De madrugada eles eram levados para outros lugares, né? Tipo para lugares de engorda, lugares onde que eles podiam, né, ser revendido para outros lugares, porque eles chegavam aqui, esses escravizados, e eles eram conduzidos já para fazendas, né? Quando eles já chegavam aqui, eles já estavam vendidos. Eles não chegavam aqui basicamente, chegavam aqui, como chegavam no Rio de Janeiro, chegavam e iam para as praças para poder vender. A É grande verdade. maioria já vinham marcado. Sim. Mas eu tenho uma dúvida sobre isso também. Esses escravizados africanos que chegavam aqui já comprados, eles ficavam geralmente aqui nessa região de Campos Novos, ou eles eram levados para outras regiões mais pujantes economicamente, como Campos ou o próprio Rio de Janeiro? Você tem ideia disso, dessa distribuição desses africanos ilegalmente comercializados aí? Sim, 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 tenho sim. Na verdade, o caminho era inverso, né? Por muitas das vezes a região dos lagos comprava africanos de de Uhum. Campos e até de Macaé já chegaram a comprar, né, africanos de lá. A maioria dos africanos que chegavam aqui na região, eles chegavam para fomentar basicamente as fazendas daqui da região, né? E por muitas das vezes esses africanos eles iam para São Vicente, Araruama, entre outros lugares, porque Bacaxá, Saquarema, todos os lugares onde havia um sistema rural, um sistema de trabalho, né? De trabalho de mão de obra africana, esses escravos eles eram levados para lá. Mas muitos ficavam por aqui também. A fazenda de Campos Novos, por exemplo, foi um grande berço, né, de engorda de escravos também, né? Sim. Porque a gente tem que compreender que quando a gente fala da fazenda de Campos Novos, a gente fala de Búzios, a Sesmaria do Rio Una, né? Que quando os jesuítas vieram para cá, eles ganharam essas duas partes. Eles ganharam tanto Búzios, se você for na Fazenda de Campos Novos, Búzios, por exemplo, toda aquela área de Búzios, Alarbador, tudo que você conhece ali, tudo isso fazia parte, né, de Fazenda Campos Novos. Assim mesmo como aquela parte também da Cismaria do Rio Una. Então, esses escravos, eles chegavam muitas vezes por Búzios. Em Búzios ali tem duas grandes casas de engordas, que hoje viraram pousadas, né? Eles ficavam ali para que fosse engordado. Aqueles que sobreviviam, logicamente, né? Que muitos chegavam aqui já mortos, eram Uhum. jogados por aí, eram enterrados. E esses escravos, assim que eles estavam bons, estavam sadios, eles eram comercializados para as áreas rurais aqui da região dos lagos. E é importante dizer também que nesse período aí, de 1831, né, havia essa proibição do tráfico ilegal e foi o período que mais entrou africanos no Brasil, né, mesmo que ilegalmente.
E também foi um período de maior reescravização, né, na nossa história, após 1850. Migração interna de escravizados vindos de outras províncias, e também a criação de quilombos nessas regiões, né? O que é interessante Sim, é que havia muitos quilombos próximos a esses pontos de desembarque, né? A gente já comentou aqui um pouco sobre esses quilombos no começo da sua apresentação, mas o que que você, a partir das suas pesquisas, pode trazer de mais novidades sobre esses quilombos aqui da região? Quais quilombos ainda não são reconhecidos ainda como comunidades de remanescentes? O que que você descobriu aí nas suas pesquisas recentemente sobre isso? então bacana. Só para a gente dar voltar um pouco ao princípio da sua pergunta, né? Só para a gente ter uma ideia desse boom da escravidão aqui na região dos lagos, somente entre 1817 e 1850 foram desembarcados aqui nessas praias da região dos lagos mais de 46 mil africanos nesse lugar. Olha só, né? Para você ver como que essa proibição, ao invés de diminuir, ele fez crescer a quantidade de africanos que foram escravizados e vieram para aqui, para a região dos lagos, né? Nesse sentido. E vieram africanos de todos os lugares que você possa imaginar. Mas nós temos desembarques de moçambicanos, pessoas que vieram É, de Cabo Verde, do Congo, Guiné, Gâmbia, Benin, Serra Leoa, ou seja, é uma infinidade, né, de escravizados que vieram de vários lugares da África, né, para aqui para a região dos lagos. Mas voltando à sua pergunta sobre a questão dos quilombos, então, dentro dessa minha pesquisa, além dos que já existem aqui na região, por exemplo, nós temos em Búzios, nós temos Baía Formosa, Rasa e Maria Joaquina. Maria Joaquina ainda está no imbróglio aí jurídico, né? Porque uma briga muito grande de muitos anos, porque por uma questão geográfica, na verdade, ela ficou entre Búzios e Cabo Frio. Então ainda existe uma briga para saber a quem pertence é, o quilombo de Maria Joaquina. Em Cabo Frio nós temos Botafogo, Preto Forro, Maria Romana, Espírito Santo e São Jacinto. Araruama nós temos Sobara e Prodígio, né? Esses são os quilombos que a gente consegue nominar hoje, porque são quilombos que estão aí, né, lutando com a Fundação Palmares, estão lutando para ter o seu direito à terra definitiva, né? No caso hoje só Preto Forro e Baía Formosa que conseguiram essa titularização. Os outros ainda estão nessa luta ferrenha para poder ter, de fato, né, a sua terra conquistada, a sua terra ali registrada. E temos outros quilombos aqui na região. Nós tínhamos o quilombo de Abissínia, né, que era ali se encontrava na Vila Nova, que foi um quilombo que durou muito tempo ali. O quilombo de Papicu, né, que ficava na divisa de Iguaba com São Pedro da Aldeia, que foi um quilombo também que a gente chama de quilombo de assentamento. Tivemos o quilombo do Rei Joaquim e Maria, aqui em Cabo Frio. Tivemos o quilombo de Gargoá, que ficava ali no Rio São João, que esse quilombo de Gargoá, ele é oriundo dos negros que trabalhavam ali numa olaria, e depois eles saíram de lá e formaram um quilombo. Quilombo de Bacaxá, né, que foi um dos quilombos mais ativos que teve aqui na região dos Lagos. Inclusive, foi através do quilombo de Bacaxá que a coroa começou a perseguir os quilombos aqui na região dos lagos, porque eles eram muito ativos, eles invadiam fazendas, né, eles lutavam pela terra, eles lutavam contra a coroa, e foi um quilombo assim que, entre ele e o quilombo do Rei Joaquim e Maria, ele foi o quilombo mais combativo que nós tivemos aqui na região dos lagos. E nós temos o quilombo da Prainha, né, que ainda há uma luta muito grande para poder fazer esse reconhecimento, né, o quilombo da Prainha lá em Real do Cabo, que é um quilombo, mas que nunca foi reconhecido, né? E a gente está tentando, de alguma maneira, trazer esse reconhecimento, né? Trazendo esse reconhecimento, porque pela história, pelo histórico de como ele foi criado, né? Da onde essas pessoas vieram para Arraial do Cabo, porque a Prainha era um núcleo negro. No século XIX, ele era um núcleo totalmente negro. Só os negros moravam na Prainha. Você não poderia ir nem para a Praia dos Anjos, você não poderia ir para Praia Grande morar. Ou seja, se você era negro, você tinha que ficar lá na Prainha, né? E ali formou-se esse núcleo, né?
que nada mais é do que um quilombo, só que ainda não foi reconhecido. Então a gente precisa fazer um trabalho muito grande de pesquisa para trazer, né, a Prainha como um quilombo, assim como a Abissínia, como outros quilombos que estão perdidos por aí. Interessante, cara, muito interessante. Como esses quilombos também, eles territorializam aqui a região, né? É, criam espaços negros nessa região da antiga Cabo Frio, que hoje comporta vários municípios. E como isso ainda é silenciado no espaço público, nas pesquisas da região, né? É, nos espaços de memória, sobretudo. Aí, nesse sentido, eu queria te perguntar, que você já tem uma circulação nesses quilombos, uma pesquisa de algum tempo, que esses quilombos podem nos ajudar nos desafios da nossa sociedade contemporânea, né? Considerando que o acesso à terra é uma luta fundamental dos quilombos, como também uma outra perspectiva, uma outra perspectiva civilizacional que eles podem nos oferecer, né? Mas o que você traz aí, o que você pode mostrar, trazer para a gente da experiência desses quilombos aqui na região, considerando todo esse silenciamento que há, todo esse apagamento que há dessa história aí muito rica e complexa, né, dos negros e negras aqui da região dos lagos. Não, então, com toda certeza, cara, falar de quilombo é a gente falar de luta, né, de uma luta centenária, né? São pessoas que vieram para cá num sistema totalmente, né, escravocrata e não houveram possibilidade de retornar para seus lares e aqui tiveram que ficar e tiveram que viver aqui. Eu costumo sempre dizer, na maioria dos lugares que eu vou, quando eu me refiro aos quilombos, que na verdade é assim, basicamente, o 1888, quando houve essa libertação, apenas fez uma transferência, sabe, de escravização. Tiraram eles de uma escravização mercantilista e jogaram os quilombos numa escravização social. Porque hoje, grande parte dos quilombos, se você for visitar, se você for ver de perto, você vai ver que o sistema público, né, os abandonou. Só para você ter ideia, existem quilombos hoje que ainda vivem em condições subhumanas, sem água, sem luz elétrica. Então, em pleno século XXI, né? Você chegar numa comunidade e saber que eles ainda não têm uma luz elétrica, e que eles ainda não têm água, é você viver realmente uma escravidão social. Então, é de suma importância que a gente venha sempre trazer esse tema aonde quer que a gente vá. Eu trabalho muito com isso, eu luto muito com isso. Estou começando agora um processo de um segundo livro que fala justamente sobre os quilombos aqui na região dos Lagos, né? O título do livro são Os 12 Quilombos, Muito bom. e para mim trazer à tona, né, toda essa verdade sobre os quilombos aqui da região dos lagos. Por que que nós temos aqui mais de 10 quilombos e ninguém se fala nisso? Por que que nós temos aqui mais de 10 quilombos e a gente não vê o poder público? Quando eu digo poder público, são os gestores de todos esses quilombos, né, que são várias cidades, né, um sistema de investimento para que essas pessoas possam ter moradia decente, eles possam ter escolas decentes, que eles possam viver como seres humanos que são, né? E o sistema colonial, esse sistema de apagamento, ele é muito cruel. Ou seja, a herança desse sistema, ela continua muito forte para fazer o apagamento dessas pessoas. Cara, e a gente tem muito o que aprender com o sistema do quilombismo, né? Porque, cara, eles produzem, eles trabalham, eles fazem tudo. Ou seja, grande parte do que a gente vive hoje, como o Brasil, a gente deve, né, as questões de raízes africanas, comida, vestimento, linguajar e tantas outras coisas. Então, por que que a gente tem que negligenciar, né, os quilombos daqui da região dos lagos, né? Eu acho que a gente precisa fazer um trabalho muito mais forte, um trabalho de resgate, e é esse o meu trabalho que eu venho fazendo há bastante tempo, sabe? Para poder trazer à tona, trazer ao olhar das pessoas, né, que os quilombos existem, né, e que eles precisam ser realmente conhecidos, né, como quilombolas, que são, que produzem, que trabalham, que têm seus afazeres e que eles nos trazem muitas coisas boas, né, para aqui para nossa região. Papel do racismo, né, cara? E dessa cidadania negada aí nesse pós-abolição.
É realmente cruel, como você disse. Bom, te agradeço pela sua entrevista, pelo nosso papo. Vai tá disponível aí a partir do dia 13 de maio para a gente poder continuar nossas reflexões aqui sobre a região, de uma perspectiva que não seja aquela historicizante dos grandes políticos da região, mas que parte da experiência dos africanos, africanas, indígenas aqui da antiga Cabo Frio e desses municípios que compõem. Te agradeço mesmo a sua disponibilidade, o nosso papo, e é isso. Valeu, Pierre. Eu que agradeço a oportunidade. Só fazendo uma ponta aqui, esse ano eu estou lançando um livro, né, que se chama Cabo Frio na Rota da Escravidão, e é um livro que eu venho trazendo todas essas questões, um pouco do que a gente falou aqui sobre o sistema escravocrata que existiu na região dos Lagos já a partir do século XVII, né? É um livro que está trazendo muitas coisas boas, muitas coisas inéditas, para que justamente a gente não tenha, né, que a gente possa cortar esse processo de apagamento, que através Exatamente. desse livro as pessoas possam ter um outro olhar do que foi o sistema de escravidão, tanto indígena quanto africana aqui na região dos Lagos, porque se você procurar alguma coisa, você não vai achar basicamente nada. Porque é parte do sistema colonial, parte da herança escravocrata, justamente isso, trazer o apagamento, né? Então, Sim, por que as pessoas não falam, né, dos indígenas aqui? Por que as pessoas não falam dos africanos que estiveram aqui? Cabo Frio já chegou a ter quase 50% da população de Cabo Frio de africanos, né? Cabo Frio teve, Cabo Frio foi quando os portugueses chegaram aqui, né? Isso aqui era uma colônia de povos indígenas. Aonde estão os indígenas, né? Por onde foram parar? Hoje você não encontra ninguém que diz assim, eu sou indígena, eu sou descendente de indígena, né? Essas pessoas foram apagadas pelo sistema. Então, assim, eu te agradeço mais uma vez, né, pela sua oportunidade. Estou sempre à disposição de qualquer pessoa que queira falar sobre o assunto, porque eu acho assim extremamente importante a gente trazer esse tema. Se possível fosse, né, cara, a gente traria esse tema todos os dias, sim, né? Porque é muito importante. A gente não pode negligenciar, porque foram os negros, foram os indígenas que levantaram todas essas estruturas de todas as cidades aqui da região dos lagos. Então a gente precisa falar sobre isso. Então eu te agradeço muito. Obrigado mesmo. valeu, Pierre. Fiquem de olho aí no livro que vai ser lançado esse ano ainda, do Pierre de Cristo. E até a próxima. Bom, este foi mais um episódio do nosso podcast. Espero vocês no próximo, em que receberemos a professora e pesquisadora Gessiane Nazário, continuando o tema dos quilombos na região. Sigam nossas redes, curtam e compartilhem nosso conteúdo. E até a próxima.